Boa noite, meus irmãos. Paz, é uma alegria estar aqui com vocês, participando desse culto, estar louvando ao Senhor juntamente com o pastor Henrique e os demais irmãos. Eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Pendotiba, aqui em Niterói. Sou casado com Ana Cristina há 23 anos. Tenho 2 filhos, um de 21 e outro de 20. Todos os 2 torcedores do Fluminense, pela graça de Deus, redimidos e regenerados. Sou escritor com 21 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. A maioria dos meus livros hoje em dia pode ser adquiridos nas livrarias seculares, Siciliano, Saraiva ou qualquer outra grande livraria de grande porte no Brasil. Hoje você encontra os meus livros, principalmente os que foram escritos na área de família. Tenho escrito também na área de teologia e de apologética. O último livro que escrevi foi um livro chamado Reforma Agora, publicado pela editora Fiel, que em menos de um ano esgotou a primeira edição. Eu trouxe alguns títulos, não todos os 21, mas alguns títulos que estão lá fora. Se você achar por bem, desejar adquirir um deles, os preços estão super promocionais, com 50% de desconto, você poderá fazê-lo. Isso posto, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Peço aos irmãos que, na medida que forem achando o texto, que por favor que se coloquem de pé, para que a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 7 ao verso de número 12. Do verso 7 ao verso 12, que diz: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste ele de sebe a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor, nós queremos pedir que a tua palavra encontre espaço e aconchego nos nossos corações. Somos carentes da palavra de Deus, somos carentes da exortação que dela vem, e rogamos a ti, Deus poderoso, que o Senhor possa falar a cada um de nós. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto, permita-me fazer a diferenciação daquilo que eu chamo um dia mau e o dia mau. Um dia mau, artigo indefinido 1, aponta para um determinado momento da vida em que as coisas não dão certo. Por exemplo, levantamos pela manhã atrasado, pegamos o trânsito de forma absolutamente engarrafada, chegamos atrasados no nosso local de trabalho, em virtude disso, recebemos uma bronca do chefe, o dia não flui como deveria fluir, as pendências do escritório não são resolvidas, voltamos para casa, o dia está chuvoso, ao esperarmos um ônibus, um automóvel passa em alta velocidade, joga lama em nossas roupas e nós chegamos em casa todos sujos. Para piorar a situação, entramos em nossos lares e nossos cônjuges nos trazem problemas dos mais variados possíveis. A gente, transtornado com tanta dificuldade, dá um passo para trás,
pisamos no rabo do cachorro, o cachorro nos morde e a gente tem essa sensação que aquele dia não serviu para absolutamente nada. Esse é um dia mau, artigo indefinido 1. Mas é aquilo que eu denomino de o dia mau, artigo definido o. E as Escrituras nos dizem que períodos como esse são períodos em que travamos batalhas contra o adversário das nossas almas. Períodos em que enfrentamos lutas contra Satanás, batalhas hercúleas contra o adversário que tenta de toda forma nos fazer sucumbir. E esse período, ou este dia mau, não tem a durabilidade ou a duração específica de 24 horas. Ele ultrapassa isso. Ele pode durar semanas, meses e, em alguns casos, até anos. Os puritanos costumavam dizer que esse período é o período da noite, é chamado de noite escura da alma, onde as batalhas travadas, onde as lutas travadas, muitas vezes nos fazem desesperar, tamanha dor, a angústia e a aflição enfrentada na batalha em nossa cotidianidade. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana. Na verdade, Jó trata de como nós devemos entender e lidar com o sofrimento. Vejamos a vida de Jó. O texto, o capítulo 1, relata quem ele era. Ele era um homem rico e próspero. Ele possuía bens de todo tipo. E a Escritura afirma de forma categórica que ele era alguém que era absolutamente rico, que não possuía nenhum tipo de problema financeiro. Além disso, Jó possuía filhos e filhas, na verdade 7 filhos e 3 filhas, e todos eles conviviam muito bem. E a gente pode afirmar sem a menor sombra de dúvidas, porque o texto bíblico é claro em fazê-lo, que Jó possuía uma família harmoniosa. O texto que nós lemos, na verdade, o texto de Jó, capítulo 1, é claro em afirmar que os filhos iam às casas uns dos outros e comiam uns com profunda harmonia e relacionamento, desenvolvendo profunda harmonia e relacionamento com aqueles aos quais eles se relacionavam e iam visitar. A família de Jó era uma família que experimentava e que vivenciava uma harmonia significativa. Aliás, meus amados e queridos irmãos, qual pai, qual mãe não se realizaria especificamente em ver, ou não se realiza especificamente em ver os seus filhos se relacionando bem uns com os outros? Entretanto, as Escrituras também nos afirmam que num determinado momento, Satanás apresentou-se juntamente com os anjos do Senhor ao trono, diante do trono do Eterno. E disse a ele: olha, o seu filho Jó é um sujeito especial, diferenciado, porque não lhe falta nada. Ele tem recursos para comprar o que ele deseja. Ele possui grana para fazer tudo aquilo que ele almeja. E além disso, ele tem uma família absolutamente harmoniosa. E é por isso que ele te louva e te engrandece da forma que o Senhor tem visto ele fazer. E o Senhor diz a ele: olha, eu vou te mostrar, e eu estou parafraseando o texto, que não é nada disso. Você tem autoridade, eu lhe permito que você toque na vida dele, especificamente na família dele, só não tire a vida dele, e você vai ver que no final das contas, tudo aquilo que ele faz é para a glória do meu nome. Meus irmãos, eu gostaria de forma muito prática e muito objetiva, extrair desse texto lições sobre a vida de Jó, e lições que podem ser aplicadas a cada um de nós em meio ao sofrimento. Primeira lição: o texto nos diz que Jó era um homem reto e íntegro diante de Deus, o que nos ensina que pessoas boas sofrem. Deixe-me repetir: pessoas boas sofrem. O primeiro versículo do livro de Jó define isso do ponto de vista de Deus. O Senhor relata a respeito dele, dizendo que ele era um homem íntegro e reto e temente ao Eterno, e se desviava dele. Então você vê
que era aquele tipo de cara, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de indivíduo absolutamente íntegro, com um caráter ilibado, servindo a Deus com integridade, um homem que não tinha nenhuma perspectiva, humanamente falando, de receber qualquer tipo de condenação ou de juízo eterno, ou até mesmo afrontas espirituais em virtude da sua postura e do seu posicionamento. Entretanto, as Escrituras nos ensinam que em virtude do pecado, em virtude da transgressão que inundou o coração da humanidade através de Adão e Eva, todos os homens passaram a serem alvos do sofrimento, e Jó sofreu. Paulo, por exemplo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito mais do que a maioria dos incrédulos. Se você for ver a leitura ou a interpretação dos personagens bíblicos, você vai perceber que muitos destes sofreram compulsivamente e significativamente. Portanto, a primeira lição que a gente aprende é que pessoas boas sofrem. Segunda lição: o diabo, nosso adversário, deseja usar o nosso sofrimento como instrumento de murmuração. O propósito de Satanás fica bem claro nos primeiros 2 capítulos de Jó. Ele vê o sofrimento como uma grande oportunidade para tentar destruir a fé dos servos de Deus. E ele aceita o desafio de destruir a fé de um dos homens mais idôneos do mundo. Na verdade, eu ouso afirmar que o diabo conhece a nossa natureza. Ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentadas por meio de uma calamidade pessoal. Tudo ia bem na vida de Jó. De repente ele perde tudo. Ele perde seus bens, ele perde seus filhos. E mais adiante, em capítulo a posteriori, ele é acometido de uma enfermidade seríssima, um tipo de lepra e elefantise que o fazia viver a vida de forma absolutamente desesperadora. E o diabo tenta, de alguma forma, levá-lo a blasfemar. Isso me faz lembrar de um puritano chamado Thomas Brooks, que dizia que a murmuração é canção para o diabo. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que você lida com o dia mau? Como é que você lida quando as dificuldades se fazem presentes no dia a dia? É muito fácil a gente louvar a Deus, a gente bendizer a Deus, a gente engrandecer a Deus quando as coisas estão caminhando bem, não é verdade? Todavia, torna-se absolutamente complicado e difícil louvarmos a Deus quando as coisas não caminham do jeito que a gente gostaria. Em 2010, eu estive no Haiti. Deus tem me levado a pregar o Evangelho em quase todos os continentes, em inúmeros países, dos lugares, das localidades mais diferentes que você possa imaginar. Em 2010 eu estive em Porto Príncipe, exatamente 4 meses depois da destruição da capital haitiana por um terremoto que vitimou 400 mil pessoas. Quando eu cheguei na cidade haitiana, eu encontrei 1,5 milhão de desabrigados. E desses 400 mil mortos, uma quantidade grande ainda de corpos insepultos. Fui para numa conferência de pastores, ajudar os pastores a pensar de que maneira eles poderiam contribuir com a reconstrução do seu país. Cheguei num sábado, a conferência iria se iniciar numa segunda, e no domingo eu fui convidado para estar numa igreja. O primeiro culto que estaria presente e que estive presente, aconteceu às 6 horas da manhã, isso mesmo. Cheguei num lugar, num templo, se é que se pode chamar aquilo de templo, não tinha pedra sobre pedra, um calor escaldante já com 35 graus, muito cedo. O povo todo aglomerado, não havia espaço para uma viva alma. O culto tinha duração de algumas horas. De 6 até as 9 horas, eles se reuniam e louvavam a Deus. Às 9h15 tinha um intervalo para aqueles que pudessem bebesse água.
Nós andávamos com pastilhas de cloro na mão e jogávamos na água na expectativa de que Deus nos livrasse do cólera ou de coisa pior. Às 9h35, o culto voltava e a palavra era pregada até às 13h30 da tarde. Ninguém se mexia. Jamais esquecerei o dia ou aquele momento em que uma senhora, dirigindo-se para outra, senhora esta que tinha perdido tudo, disse: vamos louvar a Deus, porque hoje pode ser o último dia das nossas vidas. Em nenhum momento eu vi ninguém cantando ou pedindo de volta o que é seu. Em nenhum instante eu vi ninguém decretando ou determinando bênçãos. Aquele povo, um mês depois da destruição de Porto Príncipe, caminhou em direção ao palácio em ruínas, prostrou-se no chão e ajoelhados disseram: ó Deus eterno, nós te louvamos porque o Senhor permitiu soberanamente com que o nosso país fosse destruído para que ele fosse reconstruído em pressupostos cristãos. Tu és soberano. Uma criança que tinha perdido seu pai, sua mãe, segurou na minha roupa e em crioulo, o dialeto deles, disse: Bianco, Bianco, ou seja, branco, branco, me leva para o Brasil, eu não tenho mais ninguém e estou passando fome. Numa tarde eu fui num camping e testemunhei uma das cenas mais desesperadoras que até então tinha visto na minha vida. Barracas ao relento, desprovidas de tudo que você pode imaginar. De repente, eu vi uma canção conhecida num idioma que eu não entendia, vindo de longe, e eu resolvi ir ao encontro daquela voz. E andei no meio das trilhas, no meio das barracas, até que percebi que aquela voz vinha de uma determinada tenda e resolvi ir ao encontro dela. Abri a portinha daquela tenda e vi uma das cenas que mais me comoveu em toda a minha vida. Uma senhora de mais de 60 anos, que tinha perdido seu marido, seus filhos, que não tinha absolutamente nada, sua casa tinha sido destruída pelo terremoto, numa tenda desprovida de víveres, de água, de comida, ajoelhada, com as mãos aos céus, cantando em crioulo: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. E ela olhou para mim e disse: temor não há, mas eu bem sei, eu sei. De repente ela ergue as mãos e canta: que a minha vida está nas mãos. Diante do sofrimento, nós somos tentados por Satanás a murmurarmos. Mas são em momentos como esse que nós precisamos nutrir o nosso coração da existência de um Deus soberano, que reina sobre tudo, que governa sobre tudo e quem tem domínio sobre todas as coisas. Terceiro lugar, ou terceira lição que nós aprendemos: amigos nem sempre ajudam. Porque o texto diz, mais lá na frente, que os amigos de Jó, 3 amigos, ao saberem do seu sofrimento, combinaram de ir ao encontro dele para condoer-se de sua dor e consolá-lo. Eu tenho a impressão que esses 3 rapazes torciam para o Flamengo, para o Botafogo e para o Vasco. Por algum motivo penso isso. E o texto nos diz que as palavras desses caras não ajudaram. Eles ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não da verdade daquilo que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram falar. E a gente é expert nisso. Às vezes o irmão foi demitido. Às vezes alguém está passando por uma situação complicada. A enfermidade arrombou a porta de casa. E aí a gente tenta elocubrar ou descobrir por que aquela coisa aconteceu. E a gente fala: não, o fulano está em pecado. Não, o fulano não tem fé.
fulano não tá conseguindo entender e discernir aquilo que Deus está fazendo. E a gente, em vez de ser agente de contribuição, que ergue, que levanta, que socorre, que estende a mão, que geme, falamos o que não devíamos. O resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho tempo para poder tratar disso especificamente. Mas nós precisamos entender que no meio de um mundo mau como o nosso, nós enfrentamos batalhas espirituais, e os nossos irmãos também. Nós somos chamados a segurar as suas mãos e fortalecê-los em meio às lutas, ao caos e à dificuldade. Quarta lição: Deus não nos deve satisfações. Quando a gente sofre, a gente pergunta, por quê? Não é assim? Jó fez essa pergunta no capítulo 3, verso 24. Abacuque fez essa pergunta no capítulo 1, verso 3. Milhões de pessoas fazem a mesma pergunta. Eu e você fazemos isso. Quando a gente sofre, a gente fala, Deus, por quê? Por que estou passando por isso? Por que nós estamos vivendo isso? Por que o dia mau, se eu estou sendo tão justo, tão correto, tão fiel? Por quê? Você pode ler o livro de Jó do início ao fim, e você não vai encontrar uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos ponderarem sobre o problema. E quando ele falou no final do livro, ele não explicou o porquê. A partir do capítulo 38, Deus afirmou que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas coisas dele, e não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a Deus e respondeu humildemente dizendo, sou indigno que te responderia eu, ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei 2 vezes, porém não prosseguirei, e pediu desculpas ao Senhor, mas na frente ele diz, antes eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O eterno não tem que dar satisfação a ninguém. Eu me assusto com essa teologia nefasta de pastores ensinando que nós podemos dar ordens a Deus. Quem de nós pode dar ordens ao Criador? Quem de nós pode determinar ao eterno o que ele deve fazer? Somos criaturas finitas, miseráveis, frutos da graça. Recebemos a bondade do Senhor a cada manhã. Lamentações disse que as misericórdias, Jeremias diz, escrevendo as Lamentações, ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são uma causa de nós não sermos consumidos. Você sabe o que é misericórdia de Deus a cada manhã? É você acordar. A raiz etimológica da palavra acordar é linda, é fantástica. Acordar está relacionado ao coração. Você acorda porque o coração está batendo. E porque ele bate, acordar, ou seja, você vê o verde da mata, o azul do céu, a beleza dos pássaros, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Em quinto lugar, quase sempre, veja bem, quase sempre, eu não estou absolutizando isso, depois da tempestade vem a bonança, depois do sofrimento vem a provisão. O sofrimento dessa vida é temporário. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. Eu lembro que teve um momento na minha vida em que eu passei um dos períodos mais difíceis da minha caminhada quanto cristão. E um irmão querido chegou para mim e disse, pastor, vai passar. Na mesma hora eu lembrei de um ditado popular que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco. E é verdade.
Às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente acha que aquela tempestade não vai cessar nunca, mas ela passa. O problema é que os nossos olhos focam na tempestade e não no Senhor que sustenta e que conduz e que cria todas as coisas e que cria até mesmo a tempestade. Ele é capaz de usar o diabo a nosso favor. Isso me faz lembrar do reformador alemão Martim Lutero, que dizia que o diabo é um diabo de Deus. Ele é como um cachorro que fica nas mãos do seu dono, que ouve a ordem dele dizendo ataca, e ele ataca. Satanás não tem poder de fazer absolutamente nada. Deus é que reina soberanamente sobre todas as coisas, e para cumprir o seu propósito, ele é capaz de usar até mesmo o inferno. Meus irmãos, as Escrituras nos ensinam que os nossos olhos devem estar focados na eternidade. Você sabe qual é o problema? Por que nós valorizamos tanto os problemas, sem ser redundante já sendo? Porque a nossa teologia, a nossa escatologia está errada. Nossa teologia está focada na prosperidade, na confissão positiva. A gente acha que a nossa plenitude, a planificação da vida está aqui. E não é. A nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra. A vida é efêmera. Daqui a 30, 40 anos, 50, 60 para alguns, a vida terminará. Os nossos olhos não têm que estar focados nas dificuldades, mas sim focados na promessa de que Ele nos prometeu que nos prepararia lugar e de que estaríamos com Ele eternamente, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais angústia ou qualquer outro tipo de inquietação. Estava em Londrina e precisava voltar para o Rio de Janeiro. E chovia copiosamente. Eu falei, mas esse avião não vai levantar voo, nem que a vaca tussa. E eu já estava entregando a alma ao Eterno, porque a tempestade era tão forte que eu falei, não adianta. Quando o avião começou a levantar voo, tudo tremia ali dentro. Tinha uma senhora do meu lado que tinha rezado 37 Ave Marias e 430 Pai Nosso, porque ela via que não tinha jeito. O avião tremia, e de repente ele ultrapassou as nuvens, e eu vi o sol. E eu entendi que apesar das tempestades, o sol continua brilhando. Você é chamado a ser fiel no sofrimento. Jó perdeu tudo. Jeremias foi preso. João Batista foi decapitado. Jesus foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágio e prisões. Eu e você também vamos sofrer. Mas assim como estes foram fortalecidos, nós também somos fortalecidos por aquele que nos chamou. Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são provas de algum terrível pecado na sua vida. Às vezes as provações podem vir como disciplina de Deus, às vezes não. Mas sempre são oportunidades para crescer e convites para, no final das contas, adorar a Deus. Em segundo lugar, vale a pena confiar no Senhor. Você pode dizer isso junto comigo? Vale a pena confiar no Senhor. Ele é o Senhor. Terceiro lugar, persevere. Você pode estar passando por um momento mais complicado, mas vale a pena perseverar. O avião vai decolar, vai se levantar do chão, vai alcançar as nuvens, vai ultrapassar o sol, melhor o céu, as nuvens, e vai levar você a ver a beleza do Deus que reina sobre todas as coisas. E por fim, renove a sua esperança. Porque a esperança termina. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, e ela morre. Morre mesmo. Talvez você tenha chegado aqui dizendo o seguinte: pastor,
acabou, não tem mais jeito. Meu casamento foi para o espaço. Não há possibilidade de transformação na vida dos meus filhos. Quem tem a última palavra nas nossas vidas não é o diabo, mas o Senhor. Isso deveria fazer com que o nosso coração se enchesse de júbilo e cantasse e dissesse a Ele que ainda que a terra não floresça, que ainda que o produto da oliveira minta, que ainda que os montes se levantem ao mar, e ainda que toda a terra trema, em Cristo nós iremos confiar. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.